Bom, que a graça e a paz de Cristo seja com todos, amém, irmãos? Vamos à terceira parte dessa aula sobre a verdade da lei de Deus, amém? Vamos lá então, no caso, no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 14 em diante, e vamos continuar seguindo a falar sobre a lei de Deus que não fora abolida, principalmente os 10 mandamentos, e ao final disso vamos entrar no livro de Romanos, Gálatas e Hebreus, para podermos compreender essa lei na graça que nunca fora abolida. Amém? Então vamos continuar vendo aqui, no caso, nessa terceira parte da aula que começamos aqui agora. Amém, igreja? Então, vamos lá. Ó, 29:14 do livro de Deuteronômio fala assim, ó. Não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento. A gente já sabe que a aliança de Deus com o seu povo são o quê? Os 10 mandamentos. Já lemos isso fartamente nas aulas anteriores. Porém, com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Então, era para quem estava lá, que era o judeus, e também para quem não estava lá com eles. Quem era esses que, no caso, viriam a crer no Messias depois? Os gentios. Porque é muito comum eles falar que essa lei é só para os judeus, mas também é para os gentios, que somos nós, os estrangeiros. Certo? Verso 16. Porque vós sabeis como habitamos, na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Então está provando aqui no verso de baixo, 16, que vós sabeis como habitamos na terra do Egito. Terra do Egito era a terra de estrangeiros. Então está provando que também aqueles que viriam a aceitar essa aliança, que não estavam ali hoje, seriam também os estrangeiros, porque eles também foram estrangeiros na terra do Egito. Amém, irmãos? Então está provando que não existe uma lei para o judeu e uma lei para o gentio. Certo? A lei é uma só. A lei de Deus é para o seu povo, o povo que creu. Quer seja judeu, quer seja gentio. Chinês, brasileiro, português, francês, alemão, tchecoslováquio, angolano, Portugal, enfim. Qualquer que não seja nascido em Israel é um estrangeiro. Amém? Para você ver isso aí, vá lá em Êxodo 12, 49. Ele fala assim, olha, eu vou ler, depois os irmãos forem dar sequência. A mesma lei haja para o natural judeu e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Amém, irmãos? Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Então é a mesma lei. Não há nenhuma distinção entre judeu e entre gentio. Então essa aliança, que são o quê? Os 10 mandamentos para o seu povo, era para o natural judeu e para o estrangeiro que vier a crer no Messias, que somos nós. Amém, igreja? Todos entenderam? Então, vamos continuar aqui, 29, versos 17. Viste as suas abominações e os seus ídolos, o pau e a pedra, a prata e o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir o quê? A outros deuses destas nações pagãs, né? Para que não haja entre vós raiz que produza a erva venenosa e amarga. Então, para que não produza maus frutos, mais árvores, servos infiéis, guarde a aliança. Amém? Que são o quê? Os 10 mandamentos que Deus prescreveu para o povo dele. Ninguém te ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. Ou seja, eles debocham, descarnecem. Eles acham que vão ter paz se violarem o quê? Os mandamentos da aliança.
Então ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição se abençoe no seu coração, no seu íntimo, dizendo o quê? Terei paz, Deus não nos vê, Deus não vai fazer nada conosco. Eu vivo na graça. Eu sou, no caso, um abençoado, o amado do Senhor. Vai brincando. Quando teu carro bater, for roubado, quando tu morrer com uma doença que ninguém conseguiu descobrir a causa, tu vai falar assim, eu acho que eu me enganei. A gente está vendo, a gente vai ver isso aqui hoje claramente, que o livro da lei, onde continha as maldições para aqueles que transgrediam, que desobedeciam a sua palavra, não foram abolidas. Amém, irmãos? Ah, mas Jesus se fez maldito por mim. É verdade. Isso mesmo. Na lei levítica, a maldição foi quebrada. Mas, se você hoje transgredir os mandamentos de Deus, tu também, no caso, vai ser quebrado, vai ser moído. O pecado vai gerar morte em você. Não pense você que você está isento de culpa, não, filho. Arrepende-se e ande por graça, porque senão o couro vai comer. Não fica pensando que a graça é mais do que libertinagem, como o livro de Judas fala. Que eles transformavam o quê? A liberdade em libertinagem. A liberdade quer dizer o quê? A graça. Então não pense você que acabou isso aqui, não. Exatamente, ó. Versículo 20. O Senhor não lhe quererá perdoar. Está vendo, irmão? Antes, fumegará a ira e o seu zelo sobre o tal homem. E toda a maldade escrita aonde? Neste livro da lei, jazerá sobre ele. E o Senhor lhe apagará o nome da onde? De debaixo do céu. Você quer reprovar? São. Então você vê que mesmo hoje, na dispensação da graça, tu vai ler a mesma coisa. Que vai ter os nomes fora do livro da vida. Os discípulos, no caso de Jesus, eles estavam alegres, deveriam estar alegres, porque os nomes deles estavam onde? Arrolados no livro da vida, no livro dos céus. Amém? Mas se transgredir esse mandamento e perseverar na transgressão, não pense você que está no mercado não, igreja. Não brinca não. Ainda mais nessa hoje liberdade na graça. Jesus deixou você livre desse espaço da lei, dessas ordenanças carnais, da lei levítica, para que você tivesse o quê? Liberdade. Só que Paulo fala o quê? Não useis da liberdade para dar ocasião à sua carne. Amém, igreja? Não pense você que você pode matar, roubar, adulterar, não guardar o sábado, ter outro Deus diante de você, que tu sabe que isso é tudo literal e espiritual também. Amém, igreja? No caso, quando Paulo fala de nós éramos predestinados, era literal, né? E espiritual, né? Predestinado a ser salvos. Porque um dia viria o Messias. Mas se você, no caso, não andar nessa predestinação que veio para a humanidade toda, tu está fora. É porque eles ensinam que a predestinação é para um para outro. Não é. É a predestinação à salvação da humanidade. Isso que um dia estava predestinado. A salvação da humanidade, de todos. Não de um indivíduo pessoalmente, um do outro, não. Se você não dá nessa liberdade, nessa graça que Deus te deu hoje, e transformando ela em casa em libertinagem, tu está fora. Eu vi um líder explicando sobre isso, falando que Deus não era louco de tirar o seu nome, colocar ali, por acaso lá é uma bagunça, tira o seu nome, coloca, mas quem risca o nosso nome faz nós mesmos. Não, quem risca o nome é ele, mas ele risca porque você não se arrependeu. É diferente, riscar ele risca. Moisés pede para que ele riscasse o nome dele do livro da vida. Deus riscasse o nome dele do livro da vida. Não é que ele riscava o nome dele do livro da vida. Moisés não tem condição de riscar o nome dele do livro da vida. Mas é riscado quando a pessoa anda pecaminosamente, conscientemente dos seus delitos e pecados. Ele não quer se arrepender. Deus dá-lhe a sensatez, dá-lhe o arrependimento, e ele continua andando no seu quê? Na sua carne. Aí o nome dele é riscado. E depois que riscou, irmão, é reprovação. É tchau e benção. Pode chorar, buscar com lágrimas que você não consegue encontrar mais, não. Amém? Apagado? Nenhum lugar da Bíblia tem isso. Depois que riscou, é tchau, tchau, tchau. Uma vez iluminado. Exatamente, Hebreus 6:1. Uma vez iluminado, provou do mundo vindouro, dos dons espirituais que vocês estão aqui provando hoje, caíram e não se arrependeram, é impossível renová-los para o quê?
arrependimento. Não tem mais. Que oração, irmão? Eu vou orar. Jesus manda você, no caso... A gente lê isso aqui já, de Moisés, em Êxodo 32. Jesus fala para você não rogar mais por esses. Já estão reprovados. Perde tempo não. Doutor, nós não estava lendo um texto que Moisés foi ao fogo, isso é reprovação. A reprovação existe. Aí forma a cristandade, o Deus é só amor. Só justiça. Todo mundo anda na carne, faz o que quer fazer, mata, rouba, adultera, como Jeremias fala lá. O que é isso? O que é isso? Vocês vêm aqui, fazem o que querem, depois vêm aqui para minha casa e dizem estamos salvos? Oi? Eu estava lendo um texto agora em Deuteronômio, quando estava em casa, e Moisés subiu um monte para clamar ao Senhor, e Deus falou, basta, chega, acabou. Isso. Não me importune mais com isso aí. Olha aqui, olha. Aqui, ó. Não precisa... Ninguém abre não, tá ok? Jeremias 7, versículo 9. Não precisa abrir, ó. O que é isso? Pergunta o profeta. Furtais e matais, cometeis o quê? Adultério. E jurais o quê? Falsamente. Queimais incenso a Baal, a outro Deus, e andai após outros deuses que não conheceis, e depois vindes a vós, ponde diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Ou seja, falou quase metade dos 10 mandamentos. Ó, furtar, matar, adultério e jurar falsamente. Tá vendo? E queimar incenso a outro Deus, que é o primeiro mandamento. Então você vê que Jeremias, naquela época, já acontecia isso. É como está hoje. A pessoa mata, rouba, adultera, procura um outro Deus, ou seja, uma outra liderança, um outro pastor, um outro senhor, fora da doutrina de Cristo, e fala o quê? Estamos salvos no templo da glória do novo Israel. Estamos construindo o templo de Salomão. É como falou aqui, ó. Vamos dizer que agora, ó, Deuteronômio 29, 19. Ó, ninguém que ouvir as palavras desta maldição em caso de desobediência, né? Se abençoe no Senhor, me dizendo o quê? Terei paz, tá tudo bem comigo. E aqui depois, domingo, estou aqui dando meu envelope, meu dízimo, minhas ofertas, estou bem. A semana inteira adulterou na palavra, a semana inteira furtou, matou o irmão, falou mal, teve outros deuses, buscou sua liderança, fez tudo ao contrário da Escritura Sagrada, mas domingo está lá. Vem na minha casa, que se chama pelo meu nome, e temos paz. Irmãos, isso é lago de fogo. Lago de fuego. Mira, lago del fuego. Amém, igreja? Isso é hoje, irmão. Isso aqui Jeremias falou há 4.000 anos atrás, vamos botar assim. Eles não buscam, irmão, perdoar. Eles não buscam meditar. Não buscam a justiça de Deus, reconhecer os seus erros, não. Eles buscam cada vez mais matar, cometer adultério, furtar, queimar incenso a Baal, e estão salvos. Isso foi há 4.000 anos que Jeremias falou, só isso só. Hoje é diferente? Não. É igualzinho, irmãos. Ok? Vamos seguir então, ó. Deuteronômio 29, 21. O Senhor separará de todas as tribos de Israel para o quê? Calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita onde? Neste livro da lei. Diferente do que? Das tábuas da lei. Então, dirá a geração vindoura os vossos filhos que se levantarem depois de vocês. E o quem? E os estrangeiros que virá de terras longínquas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido. Quem afligiu? O próprio Senhor. E quem estava também na aliança? Os estrangeiros. Ué, mas eles ensinam que era só para os judeus? Ué, se você crê em Deus, o teu Deus é israelita. Você sabia disso? Você poderia ter um Deus, no caso, babilônico, um Deus de Assíria, um Deus egípcio, um Deus indiano, que é o Boitatá. Bom, você poderia ter um Deus, no caso, asiático, mas o teu Deus é israelita. Ele fala isso, que ele escolheu Israel. Então, essa aliança, como lemos aqui nos versos anteriores, no 14 e no 15,
é para os gentios também. Eles ensinam que essa lei é para os judeus. Aí vai toda a cristandade embora. Inclusive esses vídeos de YouTube. De liderança apostatária, de falso profeta, que fala que a lei é para os judeus. Vai nessa para você ver só. Pode esperar, filho. Pode esperar que tua viola vai afinar. A madeira vai gemer. O chicote vai cantar. Eu não sabia. Teve um servo louco lá que te falou, te mandou os e-mails, esteve contigo na rua. Deus não deixa, irmão. Deus não deixa. Essa semana, eu estava lendo uma resposta no e-mail que a Juju mandou pra gente, de um rapaz que prega igualzinho a gente. Nunca vi, mas bastou eu ler o que ele falou, que eu vi que estava tudo no coração dele. Por quê? A Bíblia fala que a boca fala de que está cheio o coração. Quando eu li o que ele falou, eu falei, você é servo de Deus na terra, gente. Fala igualzinho a gente. Tem servo aí fora proclamando também essa verdade, irmão. Eles vão querer ouvir os falsos profetas? Não vão querer, como o Jeremias fala que não vão ouvir. Eles não vão querer ouvir. Não precisa vocês abrirem, não. Olha o que Jeremias fala. Jeremias sofreu muito, irmão. Jeremias sofreu foi muito. Não precisa abrir, vai demorar muito o culto. Olha o que Jeremias fala, olha. A quem falarei e testemunharei para que me ouçam? A quem? Eis que os seus ouvidos estão o quê? Incircuncisos, tapados, e não podem nos ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Está aqui, irmãos. 4.000 anos atrás. Hoje é diferente. Falei que no culto agora, antes de começar, pastor no shopping me falou, não quero mais assunto com você, porque eu sou pastor e você não defende isso. Agora no caminho está falando isso. É isso que eles falam, irmão. Falei, rapaz, se na condição de pastor é para ser o oposto. Se é pastor, servo do Senhor, Paulo fala lá no caso do livro de Timóteo que o servo do Senhor, Jeremias 6,13, que um servo do Senhor tem que ser apto para instruir, longânimo para poder ensinar. Você é pastor? Aí vai embora. Pastor. Não gosto de quê? Da palavra. Isso aqui falou para mim antes de a gente começar a discutir, que ele era o amante da Bíblia. Ele é amante da Bíblia, irmão, para ensinar o que ele quer ensinar. Como o diabo também fala que ensinou aí tudo errado. Amor, a Bíblia é um livro de ontem, hoje e será para sempre. Porque Jesus é a palavra. Jesus é ontem, hoje e sempre. E quem é a palavra que virou caso carne? O próprio Senhor Jesus, irmão. Jeremias está falando isso aqui há 4.000 anos atrás. Estou botando aí por alto, né? Claro que não sei se é isso mesmo, não. Mas, você lendo isso aqui, não parece que é dia de hoje? A palavra do Senhor, para eles, é o quem? Eles quem? Os falsos profetas são coisas vergonhosas. Não gostam dela. Seguindo. Deuteronômio 29. Versículo 22 ali, né? Vou ler de novo. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos, que se levantarem depois de vocês, e o estrangeiro que virá das terras longínquas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor terá afligido, e não o diabo, a toda a sua terra abrasada com o quê? Enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi o quê? A destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Eu já falei sobre isso aqui no áudio 1 ou 2 e também falo sobre isso nos vídeos dos dízimos, amém? Isto é, todas as nações dirão, por que fez o Senhor assim com esta terra? Por quê?
Resposta. Ah, não. De novo pergunta. Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá, 2 pontos, porque desprezaram o quê? A aliança, os 10 mandamentos, como lemos nos áudios anteriores, do Deuteronômio 4:13. Que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles quando os tirou do Egito. E se forem servir a outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes haviam designado. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ele toda a maldição que está escrita onde? No livro da lei. Neste livro, no livro da lei. Transgrediu os mandamentos dos 10, vem quem? O livro. Punição. Qual era? Vai. Acabou isso hoje? Não. Não pense você que se você adulterar com o próximo, matar o próximo, roubar o próximo, guardar o sábado, ter outro Deus, falar fofoca, falar mentira, cobiçar, tu vai ficar impune, não. Jesus falou que nem o i, nem o tio passou da lei. O que passou da lei, ele fala que foi revogado, que foi a lei levítica em Hebreus 7, e eu vou explicar para os irmãos isso aqui. Então, tanto o livro da lei como os 10 mandamentos continuam em vigor. Aí tu não entende porque tu vê crente endemoniado, crente ladrão, crente com doença. Falamos aqui semana passada, não falamos? As maldições do livro da lei? Aí no caso, aí foi perguntado, né, no caso, todos que conhecem a palavra, mesmo conhecendo no final da vida dele, ele se arrependendo, tranquilo. Aí é tranquilo. Nem precisa no final não, irmã. Nem precisa no final não. Reconheceu o seu erro no comecinho, pediu perdão, se ajoelhou, falou, Senhor, pequei diante de ti. Como Davi fez, como Saul também fez, como todos eles fizeram, como eu faço, todo mundo tem que fazer, Senhor, pequei diante de ti. Ele vem e perdoa, irmã. O sangue está lá, irmã, à disposição da senhora. Basta a senhora querer. Oi. Matar o quê? Deus, naquela época, mandava matar. E até Davi não pôde construir o templo porque ele tinha muito sangue no relógio. Ele, no caso, entre aspas, ele pecava. Não. Ele matava. Não, aí não. Deus mandava matar, como Deus mandava também você matar hoje os falsos profetas. Só que essa morte hoje não é mais literal como era antes. Essa morte é pela espada da palavra de Deus. Você mostrar, ferir com a palavra de Deus, matar na palavra de Deus, que eles estão errados. Eles são os heveus, os jebuseus, os cananitas. São tudo eles. Silamalafá é um deles. Heveu. Jebuseu maldito. Egípcio do inferno. Todo mundo. Irmã, a cristandade é mundo podre. A igreja está corrompida. Balaão, doutrina no caso mundana, pagã, está dentro dos púlpitos que se dizem igreja. É todos eles, irmão. É adventista, é testemunha de Jeová, é batistano. O que fala mais ou menos direitinho são os adventistas. O que fala mais ou menos direitinho são eles. E eles têm chance de ver alguma coisa no escuro ainda. Aquela morte ali, irmã, era literal mesmo. Deus falou que ia destruir. Deus que mandou destruir o povo, heveus, cananeus, expulsaram da terra que Deus daria para eles. Vai discutir com Deus? Aí não, né? O povo de Deus não pode matar. Mas o povo que não é pagão, que não é de Deus, que é pagão, você tem que matar mesmo. Igualzinho hoje aí, irmão. Se Malafaia é pagão, rapaz, que não é servo de Deus, não. Uma pessoa que diz que a aliança do Senhor foi acabada, nem sabe o que é a aliança do Senhor. Os 10 mandamentos. Que acabou, que a maldição que foi revogada, isso é povo de Deus, irmã. Esse é povo pagão, isso é mundano, rapaz. Não é servo de Deus, não. É porque a aparência dele convence os incautos, os ingênuos, os fracos na fé. Amém? Aí ele fala, versículo 26. E se forem servir a outros deuses e adoraram, deuses que não conheceram e que eles não lhe haviam designado, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre eles toda a maldição que está escrita neste livro. O Senhor os arrancou de sua terra com ira, indignação e grande furor, e os lançou para outra terra, como hoje se vê. Já falei isso você também já. Ó.
As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Está falando desta lei aqui toda, inclusive os 10 mandamentos. Porque quando fala, irmão, já falei para os irmãos, quando falam de estatutos e juízos, está falando do livro da lei, certo? Quando fala do caso de mandamento, está falando das tábuas de pedra, da aliança, testemunho também. Então, quando fala de estatutos e juízos, sempre é o quê? O livro da lei. Já vemos isso aqui, eu vou ler de novo, ó, Deuteronômio 4:13. Volta aí, Lia. Deuteronômio 4:13, ó. Então vos anunciou o Senhor a sua aliança, vírgula, que vos prescreveu, vírgula, os 10 mandamentos e os escreveu aonde? Em 2 tábuas de pedra. Olha agora. Então, os 10 mandamentos foram nas tábuas. Olha agora. Também, é um acrescentativo, o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinassem o quê? Estatutos e juízos para que os cumprissem na terra a qual passais a possuir. Então, quando falar de estatutos e juízos, está falando do livro da lei. Quando fala de mandamento, é sempre os 10. E repare, sempre que estiver explicando, ele vai dar referências. Tipo o quê? Quando fala de mandamento, de lei de mandamentos, de testemunho, aliança, ele vai dar algumas referências dos 10 mandamentos. Quer ver? Olha aqui, ó. Voltando aqui no verso, no caso 26, olha aqui, ó. E se foram e serviram a outros deuses. Onde é que falava de não ter outros deuses além de mim? Os 10 mandamentos. Aí ele fala aqui assim, olha, e os adoraram. Onde fala para não adorar a imagem de outros deuses? O 2º mandamento. O que você falou? Muito bem, o 2º mandamento. Então você está vendo que faz parte o quê? Das tábuas. Quando fala de estatutos e juízos, não vai citar isso aqui. Então, para tu poder saber depois diferenciar lá no livro de Gálatas e Romanos e Hebreus, tu vai ver quando é, no caso, o pacto, a aliança dos 10 mandamentos, e quando está falando do livro da lei, que são estatutos e juízos. Irmão, se não aprender isso aqui, não vai avançar na sã doutrina de Cristo. A chave do Evangelho está aqui, ó, no Pentateuco. Amém, igreja? Eles não ensinam isso porque falam que a lei acabou. Claro, falsos profetas. Se eles, no caso, revogam a lei, eles estão impedindo que você fique no quê? No pacto, na aliança. Os irmãos que não vieram nas aulas anteriores não estão entendendo muito bem ainda. Não tem problema. Amém? Tem o áudio gravado, todos vão receber. Amém? Mas vão ouvindo que depois o próprio Deus vai poder fazer o quê? Vai despertar na mente de vocês e vocês vão compreender claramente. Amém, irmãos? Então, vamos seguir? Ó, seguindo aqui, ó, Deuteronômio 30. Eu também já li isso aqui já. Já li isso aqui já, né? Mas vamos ler... Não, eu não li não. Vamos ler aqui o 30 do 15 em diante. 30, 15 em diante. Eu já li o 30 do 8 ao 14. Isso, muito bem. Agora eu vou ler do 15 em diante, ok? Deuteronômio 30, versículo 15 em diante. Isso aqui, irmão, vai acabar com aquele texto totalmente mal interpretado, né? De 2 Coríntios, capítulo 3, versos 7. O ministério da morte. Eles não sabem falar isso aí. Eles pegam um texto, no caso de Paulo, na graça, e explicam Paulo deturpando a lei. Como disse o quê? Pedro, os ignorantes e instáveis deturpam o quê? As escrituras sagradas. Que escrituras se referiam, se não tinha no Novo Evangelho? A lei. Certo ou não? Se ele fala, no caso lá no livro de quê? De Pedro, que eles deturpavam as demais escrituras, e na época de Pedro não existia ainda no Novo Testamento escrito, então de que escrituras se referiam? Da lei do Velho Testamento.
Velho Testamento, lei e os profetas, certo? Então, você vê que eles deturpavam as escrituras naquela época. Imagina hoje. Por isso que você vê eles falar que os 10 mandamentos é ministério de morte. Mas tu vai ver que não é o contrário. Não é mistério de morte, é vida. Amém, igreja? Vamos aprender isso aí hoje? Em nome de Jesus? Vamos lá, olha. Vamos aprender isso aqui e depois começar a aprender também junto com a graça. O que Paulo falou lá em 2 Coríntios 3. Eu vejo toda a cristandade ensinar isso errado. Hoje eu vim aprender certo. Que o Senhor vai dar graça. Amém, irmãos? Vamos lá, versos 15. 30:15. Vê que te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Bom, peraí, Sandro. Ele está falando que propõe. Eu te proponho. Não vou mais nada. São tantas emoções. Irmão, eu te proponho o bem, a vida e o mal e a morte. Tem que ter o que é esse acordo. Amém, irmão? Essa proposta. Isso é muito forte, irmão. Qual é a condição disso aqui? Os irmãos aprenderem isso aqui, vocês vão ver a mentira da cristandade apostatada que ensina que Paulo fala que o ministério da morte é maldição. Eles falam isso, irmão. Vamos lá. Verso 16. Olha agora. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, ande nos teus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então, olha aqui, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passais a possuir. Então, peraí, Sandra. Então, eu não sou cego, nem maluco, nem surdo. Ele fala que se eu guardar os mandamentos do Senhor, eu viverei. Então, os mandamentos não são o quê? Não são morte. Não são morte. Mas passa a ser morte quando você faz o quê? Ao contrário. Quando você não guarda, quando você transgride, quando você é um adúltero, quando você é um matador, quando você é um fornicador, quando você não guarda o sábado, quando você tem outro Deus, quando você usa o nome do seu Deus em vão, quando você cobiça a mulher do próximo. Todos os 10 mandamentos estão aqui incluídos, irmãos. Todos os 10. E, inclusive, também ele fala do livro da lei, estatutos e juízos. Era no livro da lei que tinha o quê? Contra a fofoca, o mexeriqueiro. Isso acabou? Não. Não acabou. Acabou? Não acabou. Até hoje, Deus não tem prazer no mexeriqueiro, no fofoqueiro. Aqui, ó. Isso aqui não está nas tábuas, mas está no livro da lei. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Deuteronômio, versículo 27, versículo 18. Isso aqui está escrito como estatuto e juízo aonde? Nas tábuas? Não. Eram só 10 no livro da lei. Ó, 28, 18. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho e todo o povo dirá amém. 27, 18. Deuteronômio 27, 18. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho e todo o povo dirá amém. O que é isso, irmão? Você está pregando o evangelho. Aí vem um outro e fala que tu pregou errado e não prova contra você. Ele está fazendo o quê? O cego tropeçar. Em vez de você lá ajudar a pregar esse evangelho que a pessoa está cega, e você vir dar vista aos cegos, você vir fazer o quê? Fazer tropeçar o cego. Então é o quê? Maldito. Está no livro da lei. Não está nas tábuas. Acabou isso aqui?
Não acabou. Se você obedecer isso aqui, você viverá. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva e todo o povo diria amém. Hoje acabou isso aqui? Amém, irmão. Já entendeu quem é o órfão, quem é a viúva e quem é o estrangeiro. Amém, irmão? Isso está onde? No livro da lei. Acabou? Então, se você praticar, você terá vida. 20. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito de seu pai. E todo o povo dirá amém. Isso aqui acabou? Não. 1 Coríntios 5:1 fala que o homem deitou com a sua madrasta, a mulher de seu pai. Já na graça. Acabou então o livro da lei? Ué, mas eles estão que ele acabou, meu Deus do céu. Paulo entregou a Satanás. Não vou entrar no mérito da questão. Ok? Eu estou falando o que Paulo falou na graça. Não é graça? Depois da morte de Cristo não era graça? Ué, então você lá na Coríntios 5:1. Está falando no livro da lei. Ele fez aqui ou não fez isso aqui? É só você pegar lá e ler. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Isso aqui acabou? Então como é que é morte para quem obedecer? Não é morte para quem obedecer, é vida. E todo o povo dirá amém. Isso aqui é zoofilia, sexo com animal. Vamos lá? Versículo 24, Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, todo o povo dirá amém. O que é ferir o próximo em oculto? Quem é seu próximo? Seu irmão. Falar mal do irmão pelas costas. Muito bem, irmão. Tá vendo? Isso aqui acabou? Ué, mas tá falando do livro da lei. Acabou o livro da lei? Irmãos, não se engane. É morte, como lemos aqui agora, para quem transgride e não para quem pratica. Amém, igreja? Estão entendendo? E por aí vai. Amém? Tem muitas coisas aqui. Vamos voltar lá no caso para a suma aqui do Deuteronômio, capítulo 30. Então vou repetir, 30, verso 16. Se guardares o mandamento que o Senhor teu Deus te ordena, que ames ao Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, como lemos aqui agora, então viverá e te multiplicará, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra qual passes a possuir. Olha agora, isso foi o bem, certo? Se praticar será o quê? O bem e a vida. Olha agora. Porém, esse porém que dá o problema. Se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares ao quê? Outros deuses, primeiro mandamento. Então, hoje te declaro que certamente morrerás. Ministério de morte. Acabou, irmão. Acabou, irmão. Como é que falam que lá o Paulo era maluco? Tem vídeo no YouTube aí, pregando com o nome de sã doutrina. Está aqui, irmãos, está aqui, irmãos. Ministério de morte. Paulo falou, ministério de morte. Pedro também falou que homens ignorantes e instáveis iriam deturpar as escrituras sagradas. Paulo está falando que é ministério de morte para quem transgride. É vida para quem pratica. Não aboliu nada ali, não. Eu vou ler com os irmãos já. Então, hoje, 18, te declaro que certamente morrerás, não permanecerás longo tempo na terra, qual vais passando o Jordão para possuíres os céus e a terra, como hoje, por testemunhos contra ti, que te propus o quê? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua
descendência. Acabou aonde? Me mostra que acabou então. Escolhe, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habite na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. A terra prometida hoje é qual? A Canaã celestial, a Nova Jerusalém. Não tem diferença nenhuma. Se você transgredir os mandamentos do Senhor, vai morrer e não vai ter vida e não vai tomar posse da terra prometida, que é Jerusalém celestial. Agora vamos lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, para entender isso aqui. Isso aqui tem vídeo com o nome de Sã Doutrina pregando errado. E agora, irmão? O que eu vou fazer? Já mandei e-mail, já mandei carinhosamente resposta para ajudar. Você quer? Não quer. Quer vender CD, quer vender DVD para arrumar um dinheirinho. E chorar, no caso, na televisão e falar que isso é coisa de Deus. Irmão, não fica fazendo esse choro não, irmão. Não fica fazendo esse choro falso não. Não fiz isso não, irmão. Segunda Coríntios 3, versículo 7. E se o ministério da morte, olha agora, gravado com letras em pedras, qual era a morte que foi gravada em tábuas de pedra? Os 10 mandamentos. Não tem outro. O livro da lei não era, no caso, posto nas pedras. Era posto aonde? No livro. Ok? Então ele fala, se o ministério da morte, por que morte? Porque não obedeciam, como lemos aqui agora, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério de Cristo, da justiça. Pergunta a você, que lemos aqui agora, por que era ministério de morte? Porque não obedeciam os 10 mandamentos de Deus. Acabou isso aqui? Ele fala que isso aqui foi revestido de glória. Está falando que foi abolido? Está falando que foi esquecido? Está falando que acabou? Então por que Paulo prega o tempo inteiro na Nova Aliança os 10 mandamentos? Totalmente implícito. Irmãos, não se enganem. Os 10 mandamentos e o livro da lei ainda não passou, porque não passou nem o céu e nem a terra. O que passou, ele falou, que foi a lei levítica. Tudo bem, irmão? Então tá bom. Vamos lá. Seguindo. Porquanto, versículo 10. 2 Coríntios 3, 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelência glória. Porque se o que se desvanecia, se transformava, teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, que é Cristo. Eu não consigo entender o que eles acham aqui que foi abolido. Amém, irmãos? Eu fico impressionado, irmãos. Os caras que se chamam de pastores pregando falsidade da doutrina de Cristo. Ou porque não sabem, tudo bem. Mas quando tu vai mostrar, não se arrependem, irmão. A causa do castigo, irmão,
do cativeiro, da punição, do mal na vida do que se diz crente, sempre é ministério de morte por causa da transgressão dos mandamentos. Isso não mudou. Vamos lá, 2 Reis. 2 Reis 17, tem uma coisa interessante aqui, ó. 2 Reis. É. Segunda Reis, capítulo 17. Vamos provar como é que depois de mais de 500 anos, vamos botar aí mais ou menos uns 400, 500 anos, até hoje é a mesma coisa. Isso aqui é muito forte, irmão. Muito forte mesmo. Isso aqui foi o primeiro cativeiro de Israel que foi para a Síria. Amém, irmãos? Depois foi para outro cativeiro que foi para onde? Babilônia, Nabucodonosor. Povo de Deus que era para ser o quê? Livre na terra de Israel, virou o quê? Cativo escravo. Exatamente como falava o quê? O livro da lei, nas maldições por causa da desobediência. Amém? Ó, isso aqui foi o primeiro cativeiro do povo de Deus, olha. Foi para a Síria. Presta bem atenção, irmão. Vocês vão ver claramente que as maldições do livro da lei aconteceram por causa da desobediência deles. Hoje não é diferente. Todos acharam? 2 Reis 17, versículo 7. Sim, igreja? Amém. Eles estão aqui mesmo, aí? Verso 7. Tal sucedeu, está falando do cativeiro da Síria. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Está vendo, irmãos? Por causa disso. Está falando aqui, ó. Por causa. Subiram do Egito, mas seguiram e temeram a outros deuses. É diferente hoje, irmão. Hoje você foi livre do Egito, do mundo, mas você está temendo a liderança apostatada que te coage, que te ameaça, que você não der dinheiro para eles, tu vai estar fora do reino, que dízimo é dinheiro, que você não vai ser próspero e abençoado se tu der para eles. Que o cortador, que o migrador, que o destruidor vai vir. O diabo vai vir sobre eles. Mentira, que a Bíblia fala que quem manda, o cortador, o devorador, o destruidor, quem é? O próprio Deus, por causa da desobediência dos mandamentos. Mas, Sandro, ninguém me falou isso. Tudo bem. Vamos ler. Verso 18. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Ué, andaram nos costumes e nos estatutos das nações que o Senhor lançara para fora. Deus deu estatutos e juízos para que eles andassem. Eles andaram nos estatutos e juízos das nações e também falam de reis de Israel. Que reis foram esses, no caso aqui, que não aceitaram andar nos estatutos de Deus? Jeroboão, Acabe, que mais? Saul, que mais? Roboão, que mais? Irmão, se a gente for ler isso aqui, o livro de Reis e o livro de Crônicas, 5 meses. Vocês vão ler isso o tempo inteiro. Quando vocês, um dia vocês forem ler, gravem que eu vou falar agora para vocês aqui, olha. Vocês vão ler assim, ó. E fez ele o que era mal perante o Senhor. Até Salomão, né? Salomão, tem que falar, ué. Salomão. E fez ele o que era mal perante o Senhor.
fulano de tal, e fez ele o que era mal perante o Senhor. Porque se for ler isso aqui, irmão, vai demorar muito, né? Podemos só ler aqui rapidinho, ó. 17, ó. No ano do 10º de Acai, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elã, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Olha agora. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Então tu vê que era um rei pior que o outro. Tu está pensando que isso aqui hoje é diferente, irmão? Rei, liderança, dominador, governante, no caso, no meio cristão apostatado, tá aí, ó. Você não vê não, porque ele se disfarça de ovelha, mas ele é lobo. Mas está fazendo umas coisas erradas. Fez ele o que era mal perante ao Senhor. Então, aqui no versos 8, fala assim, ó. 2 Reis 17, versículo 8. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. E não andaram nos estatutos do povo de Deus. E nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Estabelecido pelos reis de Israel. Reis corruptos, reis maus. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era o quê? Reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até as cidades fortificadas. É diferente hoje, irmão. Constroem templos, constrói altos, em cada lugar queima incenso a Baal, ao Deus Mamon. E cadê que tem punição para eles? Estão tudo aí, irmão. Culto de prostíbulos, pontos de prostituição da palavra de Deus. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Isso aqui, irmão, é povo de Deus que fazia. Tu está pensando que é povo pagão? Sila Malafaia, irmão, Samuel Ferreira, Manuel Ferreira, Edno Fonseca, isso é tudo servo de Satanás, rapaz. É tudo maçonaria braba. Versos 11. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsaram diante deles. Cometeram ações perversas para provocar o Senhor a ira. Povo de Deus, irmãos. Eu estou lendo aqui a história da igreja hoje. Isso aqui é a causa do castigo que eles tiveram no caso com a Síria. Depois veio quem? Nabucodonosor e levou o restante para onde? Babilônia. Só ficaram 70 aninhos guardados. Mas teve um povo que foi salvo do cativeiro. Vocês sabiam disso? Eles ensinam que todo mundo foi para o cativeiro, né? Daniel foi. Eles ensinam que todo mundo foi para o cativeiro, né, irmão? É certo isso, não? Eu não vou ler isso hoje, não, irmãos. Mas eu vou falar para os irmãos o que eu vou falar que agora... Eu vou falar para os irmãos. A Bíblia fala, irmão, que teve um remanescente que não foi para a Babilônia. E a Bíblia fala que esse remanescente, sabe quem era? Os pobres da terra. Estes não foram levados cativos. Os pobres da terra. Bem-aventurados sois os pobres. Existia lá pessoas pobres, irmão. Pobre no sentido que? Espiritual, pequenino, alma contrita. Eles não foram levados para o cativeiro. Vocês sabiam disso? Já tinha lido isso? Pobre de maré de si. Eu já ensinei para os irmãos aqui que pobre na Bíblia sempre é coisa boa. Somos nós, Lázaro e mendigo. Já falei isso, não? Eles ensinam que todo cristandade foi levada cativa. Negativo, irmão. Os pobres, os que estão com fome de justiça, não são levados cativos. Isso vai voltar a acontecer. Os pobres da terra, que somos nós aqui, se permanecermos até o fim,
não seremos levados cativo pela grande tribulação que virá de Roma para aterrorizar todo o mundo. Amém, igreja? Uma outra hora eu falo sobre isso. Versículo 12. E serviram os ídolos, nos quais o Senhor lhes havia o quê? Ordenado. Não farei essas coisas. O Senhor advertiu Israel e ajudar por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos do vosso mau caminho e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, o livro da lei, segundo o que? Toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, quem? Os profetas. E hoje é diferente, irmão. Tu vai falar com eles lá e costa na tua cara. Não tem assunto contigo, não. Vai embora daqui que tu é filho do diabo. Mas tu prova ao contrário do que eu digo nas Escrituras Sagradas. Deus está de novo enviando quem? Os seus profetas. E eles continuam apedrejando você. Não parece que eu estou lendo o livro de hoje? Isso aqui é Reis, irmão. Isso aqui tem mais de 3.000 anos atrás. Irmãos, bota uma coisa na mente de vocês. Os tempos e as épocas, a tecnologia pode mudar. Mas a máquina chamada ser humano não muda. Mas em parte está melhor do que no passado. Você vê que na época, anos, 1000 anos atrás, era bem pior. O que? O homem? Ou a tecnologia? A tecnologia. Eu acho melhor. O homem, irmão, a máquina humana, desde o primeiro homem que foi Adão, continua perversa e continuamente mata até hoje. Está escrito na Bíblia. A tecnologia, eu acho melhor, por exemplo, que você vê os passados, o filme até lindo, você vê que o passado era bem pior. Mas, irmão, então, não entendeu o que eu falei. Eu falei que a tecnologia realmente, no caso, mudou. Mas a máquina humana não mudou. Nunca eu acho que vai mudar. Nós vamos morrer, vai vir outra geração e vai continuar. A Bíblia vai continuar, o ser humano vai continuar pecando. Eu acho que sim. O mundo vai acabar, irmão. A expiação vai acontecer. Não acaba, não. Minha concepção, eu acho que quem acaba somos nós. Ser humano, um por um, está acabando. O mundo vai continuar e vai continuar tendo pecado e vai tendo sempre, como você está falando a palavra, vai acabar assim para cada um. Então, olha só. Exatamente. Essa segunda vinda, irmã, ele vai pegar o céu, vai fazer assim, ó. Olha para mim. Está escrito, irmão. Ele vai desenrolar os céus. Como ficou só a arca, né, aí você vai... Toda a humanidade. Toda a humanidade. A expiação vai acontecer, irmão. A humanidade, ela vai ter que se render ao seu Senhor. Entendeu? O mundo vai acabar. Quem for, no caso, ímpio, vai ser lançado no lago de fogo. E quem for justo diante de Deus, vai ser salvo da ira vindoura. E vão morar com o Senhor na Nova Jerusalém. Eu sei que a irmã fala isso, no caso, como a irmã falou, não tem problema nenhum, é o que eu acho. Mas à medida que a irmã for conhecendo a palavra de Deus, a senhora vai ver que esses seus achos vão sendo deixados de lado. É normal isso. Nós achamos isso, porque nossos pais nos ensinaram isso, nossa ciência nos ensinou isso. Mas não é o que a Bíblia ensina. Então, nós achamos muitas coisas erradas mesmo, é verdade, não tem problema nenhum. Mas à medida que nós vamos conhecendo o Evangelho de Cristo, esses achos vai mudando. Entendeu? Então, isso é normal. Mas não é assim. A expiação, a humanidade vai acabar. O pecado no mundo vai desaparecer. E vai ter a nova Jerusalém, e a novo céu e nova terra. Só para quem for salvo da geração vindoura. E o período é agora. Deus está visitando a humanidade, que é o ano da visitação, o tempo da visitação, para que o ser humano se arrependa, porque vai consumir isso tudo aqui. Tudo vai acabar. Entende? Então isso é normal, irmão, não quero falar assim, como a irmã falou, é o que eu acho. Entendeu? Não tem problema nenhum. Mas à medida que a irmã for conhecendo a palavra do Senhor, os seus achos vão sendo o quê?
Jogaram fora. Eu achava coisas há 10 anos atrás que eu pensava que era uma loucura. E o Senhor me mostrou diferente, tem que me curvar ao Senhor. Entendeu, amada? Então isso é assim mesmo. Vamos seguir. Versos 14. Vê se não se repete hoje, ó. Porém, não deram ouvidos, antes se tornaram o quê? Obstinado. O que é obstinado? Idólatra. Primeiro mandamento e segundo mandamento. De dura serviço, como seus pais que não creram no Senhor seu Deus. Olha agora. Rejeitaram o quê? Estatutos e o que é a aliança? Os 10 mandamentos. Então está vendo que estatutos e juízos são os livros. E as tábuas, que era o quê? A aliança de Deus com o seu povo. Então são duas coisas. Sempre estão batendo para os irmãos isso aqui, para quando chegar lá na frente, saber o que é pau, o que é pedra. O que é alho, o que é bugalho. O que é tábua e o que é livro. Rejeitaram, versos 15, rejeitaram os estatutos e alianças que fizeram com seus pais, como também as suas advertências com que protestaram contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Olha agora, desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si o quê? Imagem de fundição dos bezerros, fizeram um poste ídolo, e adoraram todo o exército dos céus e serviram a Baal. Irmão, está cheio de imagem de fundição aí. Tu fala mal do Sila Malafaia, que é uma imagem para eles, no caso de escultura, muito forte, querem te bater. Fala com meu pastor. Cão, liberado, pobre, cego, muito desgraçado. Isso vai voltar, irmão. Isso vai acontecer. Esse cativo aqui, irmão, de 3 anos e meio, que é em tribulação, vai voltar de novo para quem desprezou o quê? Os estatutos e juízos e os meus mandamentos. E todos vocês vão se lembrar desse dia. 17. Também queimaram a seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se a prática de quê? Adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era o quê? Mal perante o Senhor, para provocar a ira. Olha agora. Pelo que o Senhor muito se indignou contra quem? Israel não é povo mundano, é povo que diz que crê em Deus. E os afastou da sua presença, e nada mais ficou, senão só a tribo de Judá, por causa de Davi. Irmãos, não pense diferente hoje não, irmão. Estão virando as costas para o Senhor da Bíblia, das Escrituras Sagradas, né? Também Judá não guardou os meus mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andaram nos costumes que Israel introduziu. Irmão, quem introduz a prática das más doutrinas, quem é? O povo de Deus, irmão. Isso está na mão da liderança. Pelo amor de Deus, abram os olhos. Jeroboão era povo de Deus, irmão. Foi rei em Israel, fez o que era mal perante o Senhor. Construiu altares, colocou bezerro. Acabe, então, não vou nem falar. Dos piores reis de Israel. Tu vai ler isso no livro de Reis, no livro de Crônicas. Fez o que era mal perante o Senhor. Sabe quando fez o que era bom perante o Senhor? Umas meia dúzia. Estou falando sério. Umas meia dúzia, 10 pessoas. Isso em mais de 2000 anos. Não brinca não, igreja. Está pensando que tua liderança está bem, te ensinando bem esse evangelho de Cristo aí fora? Aí fora. Porque se eu pregar um outro evangelho, eu vou embora, irmão. Quando que eu vou embora, irmão? Deus me mata. Eles falam também assim, né? Eles falam na igreja, Deus me mata. Eu estou pecando, hein?
Mas está matando, irmão, porque a senhora não sabe. Tem um montão de hospital doente. Tem um montão de hospital doente. Irmão. Brigando, saindo de liderança, abrindo outra igreja. Aí. Só que ele é o companheiro do povo. É diabético. Câncer quase morreu. É porque também porque eles também fazem muito jejum, né? Conversa fiada, irmão. Ele vive lá. Eles vão churrascaria mais cara do Rio de Janeiro, que é o Porcão, Barra Brasa, Monchi. Faz esse jejum nada, irmão. Faz. Você acredita nisso, irmão? Acreditar, acredita. Irmão, eu vivi lá. Deixa de comer uma guia 10 mil por mês, irmão. Irmão, irmã, ó, tão de jejum, mas parece boitatá do gordo. Porque o bispo, a liderança falou que estavam sendo, no caso, mal vistos porque eram gordos e falavam que jejuavam. Aí o bispo, cabeça dele, falou assim, ó, a partir de hoje todo mundo emagrecer. Você sabia disso? Fique sabendo. Ordem. Aí. Irmã, é falsos profetas, irmã. Irmã, eu vivi no meio deles, irmã. Eles falavam que não podia beber vinho e metia a rama para dentro. Irmão, eu era tesoureiro da igreja, eu contava a oferta do povo que lá dava. Eles metiam a mão na oferta e iam para a churrascaria. A minha mãe depositava dinheiro pra mim pelo correio, mãe. Escuta aqui, ó o culto com ordem. Minha mãe mandava dinheiro pelo correio, que eu estava dando meu salário todo para pagar a Rádio Copacabana, quando comprou aqui, ó, no Rio. E o pastor comendo no Bob's. Aí, comendo no Bob's, irmão. Ô, irmã. Falou que ia fazer um churrasco, quando nós viajamos, quando nós chegamos lá, a esposa do pastor mandou fazer um churrasco com o nosso dedo. Aí, faz churrasco com o dedo. E eles comiam, sabe aonde? Nas melhores churrascarias. Eu vi isso lá, irmã. Irmã, não tem que fazer mentir pra irmã. Irmã nova. Quando pegam a mãe também, fazem pior que eles. Igual diz a Bíblia. Fez esse mais mal do que o outro perante o Senhor. Porque o desejo de vingança é muito grande, irmã. Irmã, isso eu não vou nem falar porque é perda de tempo. Vamos lá. Se a irmã quiser achar, tudo bem. Deus permite que é o chefe geral, sei lá. Bispo. Esse bispo Macedo. Deus permite dele estar fazendo isso. Mas ele vai pagar. Irmã, não é que Deus permite, a tua colocação é errada. Deus não permite, Deus não faz na palavra dele. Ele que é desobediente à palavra do Senhor. Da maneira que a irmã fala, Deus permite, dá a entender que ele manda fazer isso na sua palavra. Ao contrário, ele manda não fazer, não permite isso. Só que a transgressão dele, a rebeldia à palavra dele é tão grande que ele faz. Mas não está esquecido isso que ele faz. Pedro fala que está guardado para a ira do Senhor. Também tem o livre-arbítrio. Isso é outra coisa que tem que ser colocada. Ele tem o livre-arbítrio de escolher andar nos mandamentos do Senhor como não ter. Não é que Deus permite, não, irmão. Deus não permite isso aí, não. Ele não pode mudar o livre-arbítrio do Bispo Macedo. Você é um robô programado a obedecer a minha aliança. Não é. O homem não quer, Deus não quer isso com o homem. Deus quer o homem, no caso, contrito, obediente à sua palavra, por livre e à vontade. Ter uma única mulher, um só marido, um único Deus. Você quer guardar o mandamento, o Senhor te tira de lá. Isso aí. Como houve com todo mundo aqui. Ele chama a ovelha dele, ouve a voz dele, ó, vai atrás do seu Senhor. Sai de lá, povo, sai dela, povo meu. Só para terminar aqui, ó, 18. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os afastou de sua presença e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Já li, né? 19. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu, pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos de quem? Despojadores, até que os expulsou da sua presença. Despojador, irmão, que eram despojos.
eram os combates que se tomavam após a vitória. Israel lutou com a Síria. A Síria ganhou, então tudo que era de Israel, os ouros, os bens, as pratas, as mulheres, os filhos, os bois, os cavalos, tomavam por despojo. Olha quanta riqueza. E você olha o livro de Reis, isso aconteceu por várias vezes, até o ponto de, no última destruição que foi de Nabucodonosor aqui nesse período, saquearam foi o templo de Salomão, que era infinitamente rico, louvaram tudo, despojaram o quê? Tudo que era de Israel, como está aqui, ó. O Senhor os entregou nas mãos dos despojadores. Pois quando ele rasgou Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Jeroboão foi terrível, eu não vou ler aqui agora. Vamos lá. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como falara pelo ministério de quem? De todos os seus servos, quem? Os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para onde? Para a Síria, primeiro cativeiro, onde permaneceu até o dia de hoje. Então eu quero concluir com isso aqui, irmãos. Desobedeceu, ministério de morte, mal. Obedeceu, vida e bem. Amém, igreja? Todos estão entendendo? Os irmãos têm alguma dúvida em relação a esse assunto? Vamos seguir aqui então, para os irmãos, para essa semana que vem, a gente já entra em Romanos e Gálatas, ok? Vamos lá, ó. Êxodo 23, 20. Desobedeceu, irmão, cativo. Até hoje. Exatamente. Hitler veio porque os judeus transgrediram também o mandamento. O próprio Deus enviou Hitler para destruir o povo judeu. Após Jesus, bom lembrado, Andréia. Após Jesus, na época da graça. Ai, eu vivo na graça. Ai, eu vivo na graça. E agora vai vir de novo destruição sobre os judeus novamente. A grande tribulação. Amém? Ó, eis que eu envio. A gente acabou de ler algumas aqui no caso anteriormente sobre as maldições. Vamos ler um pouquinho, ó. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Isso aqui era a preparação da Canaã terrestre. Agora estamos sendo nos preparados a Canaã celestial. O que ele falou em João 14? Eu vou preparar lugar para vocês, amém? Então, a Canaã celestial está sendo o quê? Preparada. Antes foi a Canaã terrestre, agora a Canaã celestial, amém? Então ele fala, ó, porque você sabe que o anjo da aliança quem é? O Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Amém, isso aí. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não é para você ouvir a voz do Sandro. O Sandro é uma bosta. Não habita bem no Sandro. O dia que o Sandro te mostrar algo na Bíblia que não está escrito, dá tapa na cara do Sandro. Me prova, irmão. Isso aí que tu falou tá beredel. Bababá. Bibibobobó. Não existe ouvir outra voz. O ministério dos profetas, como vemos aqui agora no caso do livro de Deuteronômio, é dado por Deus. Nós não queremos falar o que falamos de nós mesmos. Temos que falar segundo quem? A voz do anjo da aliança. Quem é o anjo da aliança? O Senhor. Daniel 7 fala sobre o anjo da aliança. Amém?
Guarda-te de diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele. Quem falava? Jesus. Porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Ou seja, eu vou comprar o teu barulho. A tua luta é minha. E para papéis. Oh, o irmãozinho da Adventista rindo. Porque o Sandro irá adiante de vós. É isso aí? Irmão, só para você estar esperto. Porque o meu anjo Jesus irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, Andréia, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruireis. Destrói as mais obras deles. Vocês vão pegar em serpente, escorpião e vão destruir com eles. Vocês não tem que ter medo deles. Vocês têm que andar diante da palavra do anjo. O anjo falou, vai, vai. Não vai, não vai. Fala isso, fala isso. Quando Jesus apareceu em Mateus 17:1, no monte da transfiguração, estava com ele Moisés e Elias. Não vou falar sobre isso aqui agora, não. O que foi que falou a voz que descia lá do céu? Esse é meu filho amado, quem me comprazo. A ele ouvi. A ele. É o mesmo anjo que estava aqui, gente. É o mesmo Senhor. Quer chamar de Yeshua Hamashi, tu chama. De Ruach, tu chama. Tu chama ele que seja chamado eterno. Eu vou falar assim, ó. É o Deus que criou terra, céu, lago e mar. Tudo foi que cabe por meio dele. Pronto, acabou. Pronto, pode ser. Não, mas se quiser chamar. Não preocupado com o nome, não. Preocupado com que esse nome diz para poder fazer. Pode ser coisa, não. Aí ele fala, já falei aqui, ó. Não adorarás os seus deuses, nem lhes dará culto, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente, despedaçarás todas as suas colunas. Servireis a quem? Ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as doenças. Se tu é cristão, anda na sã doutrina, e tu tá doente, vamos tratar isso aí. O teu médico não está no melhor plano de saúde. O teu médico é quem? Jesus, Deus. Ele falou que nenhuma enfermidade virá sobre ti quando você andar no ministério de vida. Mas se você transgredir os mandamentos, é morte mesmo. Amém, irmão? Eu não estou falando de gripe, resfriado não, tá, irmão? Estou falando de doença. Já falei que semana passada, não falei? Quais são as doenças? Não falei? Querem ver de novo, não? Não, né? Então tá bom. Só depois vocês lerem em casa, Deuteronômio 28, Levítico 26. Ok? Lerem depois em casa, que quem põe isso aí é o próprio Deus. Deuteronômio 28, Levítico 26. Amém? Tá bonito, rapaz. Tudo combinando, né? Tá pra aí, turma do bairro? Turma do bairro, você tá? Número 4? Tudo bem. Oi. Não vou ler. Se quiserem depois ler Levítico 26 todo e Deuteronômio 28 todo. As maldições decorrentes da desobediência e as bênçãos decorrentes da obediência. A saúde estava incluída, amém, irmãos? Mas, irmão, eu estou com uma gripe, um resfriado tão forte. Pô, irmão, vai dormir, né, irmão? Toma um Cebion que passa. Não, irmão, não toma Cebion que passa, não, mentira. Rever seus conceitos. Estou falando de doença, as quais está nos livros que eu citei para os irmãos. Tuberculose, câncer, vocês viram aí, não viram? Vamos lá? Vamos seguir? Úlceras. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número de teus dias. Enviarei meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo aonde entrares.
Farei que todos os seus inimigos te voltem às costas. Que coisa linda, né, irmão? Que defesa, né, irmão? Por que tu quer polícia, rapaz? Como dizia o Titãs, polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Nosso defensor é Deus, irmão. Amém? Agora pessoal, tá, irmão? Você não vale, você está fora. Você não é, você é irmão. Irmão é irmão. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Não os lançarei fora diante de ti num só ano, para que a terra se não torne desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Mas cheio de vespa aí, irmão. Cheio de vespa voando por aí, ó. Tudo voando essas vespas desses púlpitos aí. Cheio de vespa aí, ó. Cuidado com essas vespas aí, rapaz. Pra não botar coroa. Pulgão? Que diabo é isso? Ah. Tá falando vespa, irmão, não é pulgão. Quer mudar a palavra também, baixo? Pô, não sou mandante não, pô. Tá de brincadeira. Vamos lá. Porém os teus termos, desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lanceis fora de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Não vai fazer aliança com essas doutrinas que você tem ouvido nesses púlpitos aí fora, não. Isso é terreiro de macumba, hein? Mas o pastor falando de tal é homem de Deus, é ungido do Senhor, rapaz. Ele sapateia no mistério. Doutrina ele tem? Tem doutrina de Deus ele? Então, ora a Deus. Mas esse picadeiro, esse palanque de circo, meu irmão, foge disso aí, isso é vespa. A te picar, hein? Não te picar, não chora não. Isso aqui não é nada pessoal não, tá, irmão? Se chegar amanhã um pastor aqui, sentar aqui para ouvir esse evangelho, ele vai ser bem recebido. Cristo sentava com os fariseus, com os saduceus. Eu sento com eles, irmãos. Sempre sento com eles. Mas quando falo do que eles gostam de fazer, quando mexe no bolso deles, mexe no status deles, mexe no brio, mexe na feridinha deles, irmão, aí... Opa, sai daí. Eles não habitarão na tua terra para que te não façam pecar contra mim. Se servirem os seus deuses, isso te será por cilada. Cuidado se você está servindo um outro Deus que fala que a lei do Senhor foi acabada. Cuidado se está servindo a um outro Deus de imagem feita pelo homem, que está vestindo terno e gravata bonito em televisão, pagando milhões e milhões por mês, e diz que o sábado do Senhor foi abolido. Cuidado, você que está ouvindo que a grande tribulação não vai vir para a igreja. Cuidado, você que está ouvindo que judeus e gentios são povos diferentes. Cuidado, igreja. Cuidado. Amém, irmãos? Todos entenderam? Bom, eu não vou ler isso aqui não, porque é muita coisa, né, cara? Levítico 26 já falei para os irmãos lerem, né? Não preciso. Deuteronômio 28 também, né? Não precisa que os irmãos, no caso, leiam em casa, fica para dever de casa. E a medida que vocês forem lendo sozinhos, já tem as explicações, vocês vão avançando passo a passo no Senhor, que o Senhor vai dando graça. Amém? Aí, Deuteronômio 27, 11, vale bem a gente ler de novo. De novo não, ler para poder aprender. Isso. Deuteronômio 27, versículo 11. Deuteronômio 27, 11. Acho que já está bom, né, irmão? Já para a gente poder entrar, no caso, na
no Romanos, em Gálatas e Hebreus semana que vem, né? Oi? Isso, dos malditos, né? Eu acho que já tá bom, só para vocês saberem que existe a bênção e a maldição, né? Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, para abençoar o povo. Estes, Simeão, Levi, Judá, Zacá, José e Benjamim. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal. Então tem o monte para abençoar, que é o Gerizim, e o monte Ebal, que é o quê? Para amaldiçoar. Neles estarão Rubem, Gad, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: 2 pontos. Aí começa, os irmãos podem ler em casa também, Deuteronômio 27, 11 até o 26. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de arte, e puser em lugar oculto, e em todo o povo responder amém. Botar em lugar oculto, irmão, o coração. Amém, irmãos? Está lá escondidinho lá. Meu pastor falou isso aqui, eu vou agarrar no meu coração. Isso aqui não adianta que eu não mudo. Isso aqui, ele me falou. Irmão, você está colocando mais cultura no teu coração. Vai perder. Mas o irmão era mestre. Meu pastor me ensinou isso aqui, mas preste atenção. A Bíblia está provando ao contrário. Não bota uma imagem, no caso, no lugar oculto, não, que Deus vai saber. Amém, irmãos? Bom, eu acho que semana que vem dá para a gente poder já entrar, né, em Romanos, Gálatas, e começar aí a falar mais sobre a lei de Deus, sobre a verdade da lei de Deus no livro do Novo Testamento. Amém, irmãos? Bom, então semana que vem a gente continua, no caso, esse áudio sobre o tema da lei de Deus, e vamos entrar no livro de Romanos, Gálatas e Hebreus. Aos irmãos que estão ouvindo esse áudio, no caso, pelo áudio, que a graça e a paz de Cristo também seja todos vocês, amém? Irmão Magno, Cal, Cá, irmão Fabiano, irmão Mical, todos os irmãos que se congregam em espírito aqui conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a paz de Cristo seja com você também, amém? Amém, graças a Deus. Paz da igreja.